Fala pessoal, resumo do módulo 6, retas paralelas e teorema de Tales. Coloquei aqui uma citação, vou ler rapidinho e a gente já discute sobre ela. Falando sobre o teorema de Tales. Um feixe de retas paralelas determina sobre duas transversais segmentos proporcionais. Aqui é a ideia principal do teorema de Tales, tá? E eu já posso adiantar que o teorema de Tales não é nada além do que proporcionalidade, tá? Então, se você assistiu o último módulo, que já é um módulo de revisão, né, que fala sobre proporcionalidade, você está acostumado com esse tipo de exercício, não vai ter muita dificuldade em trabalhar com o teorema de Tales, tá? O que a gente trabalha com proporcionalidade, por exemplo, regra de Thérèse e tal, dá pra gente fazer uso aqui também, tá bom? Vou ensinar um método que eu acho mais prático, mas daria também. E não deixa de ser, tá? Só o jeito que a gente vai tecnicamente escrever as coisas muda um pouquinho, mas quase nada, tá bom? É só tornar um pouco mais prático. Vamos entender então o seguinte, ó, um feixe de retas paralelas. Está falando que a gente vai ter retas paralelas. Se você observar na representação que eu coloquei aqui embaixo, coloquei a reta R, que é paralela à reta S, que é paralela à reta T. Tá? E entre essas retas eu coloquei também outras retas paralelas, que estão em vermelho, só para auxiliar nosso entendimento, tá? Depois eu falo sobre elas. E aí eu coloco também, ó, que tem duas transversais, e a partir dessas duas transversais você vai ter segmentos proporcionais. Quem são essas transversais? Nesse caso eu coloquei a A e a B, tá? A transversal A e a transversal B. Em cima delas que a gente vai enxergar essa proporção. Vamos lá, o que mais que a gente consegue entender desse esquema que eu montei aqui? Se você observar em cima da reta transversal A, eu coloquei os seguintes pontos. O ponto A, repara que existe uma diferença entre a reta A e o ponto A. Reta, letra minúscula. Ponto, letra maiúscula. Tá? Então agora eu estou falando do ponto A, ponto B, ponto C. Existe uma medida que vai de ponto A até ponto B, do ponto B até o ponto C. Essa medida eu estou utilizando, né, para auxiliar aqui o nosso exercício, coloquei uma letra para representar, é a U, tá? Então, do A até o B eu coloquei que mede 2 U's, escrevi aqui do lado, tá bom? E se você parar para observar, né, baseado nessas retas que eu coloquei em vermelho, paralelas em vermelho, de B até C, então vai ter 3 U's, tá? Posso colocar aqui do lado, ó, 3 U's. Essa informação eu já escrevi aqui, ó, para auxiliar a gente. Até aqui, tudo bem, tá fácil de entender. Aí você vai observar a outra transversal, a transversal B. Você vai reparar que eu coloquei os seguintes pontos, tá? Eu coloquei o A', tá? Que é para você lembrar do ponto A que a gente estava trabalhando na reta transversal anterior. Mesma coisa o B' e o C', porque tem uma certa relação, né? A relação de proporcionalidade ali entre esses segmentos. E aí eu vou pedir para você observar então a distância que vai do A' até o B'. Repara que eu coloquei para auxiliar aqui a incógnita X, diferentemente dessa incógnita que eu coloquei U. Por quê? O teorema de Tales não vai falar para você que os segmentos que você encontra aqui nessa transversal vão ser da mesma medida dos segmentos dessa outra transversal. Não é isso, não é que tem o mesmo valor, mas tem a mesma proporção. Tá? Enquanto aqui, ó, no primeira reta, vamos chamar a reta A de primeira para não confundir com o ponto a primeira reta você tem entre o ponto A e o B 2 U's, na segunda reta, entre o ponto A' e o ponto B', você vai ter quantos X? Já entendeu onde eu quero chegar? Você vai ter 2x, porque daqui até aqui, ó, também vai ser x. Então, você vai ter daqui até aqui 2x. Eu vou escrever isso aqui embaixo, ó, pra gente não se perder. A mesma coisa a gente faz agora do ponto B' até o ponto C', tá? Se você observar, aqui vai ser x, x e x, tá? Essa distância entre essas retas. Então você vai ter um total do B' até o C' de 3x. Repara, eu não estou falando que tem a mesma medida do que a gente viu anteriormente, mas sim que tem a mesma razão, tá bom? É sobre isso. Vai ficar muito mais fácil de entender se a gente fizer alguns exercícios, tá? Aí você vai ver que é bem tranquilo. Vamos observar esse exercício 1 que eu coloquei aqui, ele é um pouco mais fácil do que os outros que a gente vai fazer já já. E eu não coloquei enunciado nem nada, eu só vou descrever mais ou menos o que a gente tem que fazer, o que a gente precisa encontrar. Eu coloquei que a reta R, S, T e U são paralelas, tá? É isso que significa esses dois tracinhos. Então a gente pode observar elas aqui, ó. Todas essas são paralelas. E você já observa que existem duas transversais, a A e a B,
tá? Como que a gente vai resolver esse exercício? Aliás, o que a gente tem que fazer nesse exercício, né? Acho que a maioria já bateu o olho, já entendeu. É descobrir o valor de x e descobrir o valor de y. Eu vou ser bem prático, tá? Não vou me aprofundar muito. Bem prático. O que a gente faz para resolver aqui? Cria fração, tá? Cria a fração que vai dar tudo certo. E a fração você vai criar no sentido da transversal para não ter erro. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero nesse exercício começar de cima para baixo. Você podia começar de baixo para cima, tanto faz. Lembrando que eu estou falando das transversais, tá? Então eu vou começar de cima para baixo na primeira transversal. Vou pegar dois valores, ó. Vou pegar o x e o 8. Eu vou escrever isso numa fração, x sobre 8. Vou igualar agora aos segundos valores aqui da reta B, tá? Então vou fazer a mesma coisa, de cima para baixo, ó. Vou pegar aqui e vou armar uma fração, 7,5 sobre 12. E aqui você consegue resolver tranquilamente, tá? Só fazer a multiplicação em cruz. Eu não vou falar sobre a equação e a balança que ela representa, o equilíbrio entre o primeiro e o segundo membro. Galera, vamos ser prático, tá? Multiplica em cruz, a gente resolve isso rapidinho. A ideia aqui é ser prático, é revisão só. Então você vai fazer o seguinte, x vezes 12 dá 12x, 7,5 vezes 8 dá 60, tá? Então 12x é igual a 60. Quanto que vale o x? Manda o 12 para o outro lado, ele está multiplicando, manda dividindo. 60 dividido por 12 dá 5, tá? Então agora você sabe que o x vale 5. Eu vou vir e vou colocar aqui, ó, x vale 5. Para aproveitar o espaço, eu vou apagar isso, vou fazer agora com y, tá? Mesmo esquema, no sentido da transversal. Lembra do sentido da transversal? Agora eu vou pegar aqui, ó, do 8 para baixo, ó. Então vai ficar 8 sobre 6 é igual, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, 12 sobre y. Agora eu vou multiplicar em cruz. Então vamos lá, 8y é igual a 12 vezes 6, isso dá 72. Passo 8 para o outro lado, 72 dividido por 8 é igual a 9. Então você sabe que o y agora vale 9. Beleza? É uma forma prática de você resolver, tá? Não estou falando que ela é extremamente técnica, estou usando termos. É coisa simples, tá? É simplesmente para você conseguir resolver as partes mais teóricas e tal, mais aprofundado fica para a sala de aula mesmo. Vamos para o próximo exercício aqui, para a gente concluir nossa revisão. Aliás, tem dois exercícios para a gente estar desenvolvendo antes. Vamos fazer o 2, que ele já é um pouquinho mais complexo do que o exercício 1. O exercício 1 ele é bem básico, o exercício 2 é um pouquinho mais complexo, não muito, tá? Você vai seguir as mesmas orientações que eu fiz no exercício 1. Observa as suas transversais, você tem essa e você tem essa. Cuidado para não trocar valor, tá, entre as transversais. Às vezes você está olhando aqui, aí depois você passa a pegar os valores daqui e gera um pouco de confusão quando você tem essas transversais se cruzando. Pega no sentido dela, tá? Olha o sentido dela. Vamos fazer o seguinte, da direita para a esquerda, vou pegar daqui para cá, vou pegar dois valores no sentido da transversal. Então vou armar minha fração, fica x mais 9 sobre x. Agora no sentido da outra transversal, do mesmo jeito, da direita para a esquerda, 16 sobre 10. Vou multiplicar em cruz, tá? Então vai ficar 16x. Aqui você precisa tomar cuidado, porque o 10, esse denominador, ele está multiplicando o numerador, tá? Da outra fração. E o numerador não é só o x, não é só o 9. Você tem que multiplicar pelo x e pelo 9. Você pode fazer uma distributiva, eu já vou fazer direto, tá? Então é 10 vezes 9 que dá 90, e 10 vezes x que dá 10x. Então fica 90 mais 10x. Agora a equação de primeiro grau, você sabe, vou mandar o 10x para o outro lado, fica negativo, operação inversa. Lembrando que eu estou tentando ser prático aqui, tá? Então 16x menos 10x dá 6x, é igual a 90. E você manda o 6 para o outro lado, né? Ele está multiplicando, então ele passa dividindo. Fica 90 dividido por 6. X é igual a 90 dividido por 6, isso dá 15. Aí você chega à conclusão que o x vale 15, tá? Então, por exemplo, aqui nesse primeiro valor, esse segmento aqui, né? X mais 9, então ficaria 15 mais 9, daria 24. E nesse segundo aqui, ó, você sabe que o x vale 15. Você pode vir aqui e escrever, ó, 15. Vai facilitar agora para você achar o valor de y. Vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar em amarelo agora, os próximos valores que eu vou pegar. Vai ser nesse sentido, ó, do meio para esquerda. Tá? Então ficou x sobre y, a gente já sabe que o x é 15, então fica 15 sobre y é igual a
Agora a gente pega nesse sentido aqui, ó. Mesma coisa, do meio para a esquerda, 10 sobre 12. Multiplica aqui em cruz, fica 10y é igual a 15 vezes 12, isso dá 180. Passa o 10 para o outro lado, 180 dividido por 10, corta 0, 18 dividido por 1 dá 18. Pronto, você descobriu que o y vale 18, tá? Então a gente descobriu o valor de y, descobrimos o valor de x. Nota que eu não coloquei a unidade de medida aqui, mas o que interessa pra gente agora é entender como resolver esse exercício. Vou deixar aqui no cantinho a nossa resolução e vou partir para o próximo, tá? Esse próximo ele engana um pouquinho. Por quê? Porque você não vai conseguir fazer nos mesmos moldes que eu passei o exercício 1 e 2. Porque se você tentar seguir a orientação da tua transversal, você vê que você tem várias incógnitas aqui, ó. Z, Y e X. E aí você não vai conseguir resolver, porque você vai tentar trabalhar com uma equação de primeiro grau com mais de uma incógnita. E aí você não tem termos semelhantes, você não vai conseguir reduzir nada e não vai te ajudar em nada. O que você vai fazer nessa situação? Presta atenção. Você vai observar o total. Aqui em cima você sabe o total. Quando você junta o x, y e z, você sabe que o total dá 27. Então vai ser em cima do total, partes do total e o total. Vamos começar observando então o z. Vamos falar o seguinte, ó, o z está para 27,5. Então a gente pegou aquele segmento que a gente quer descobrir e colocou sobre o total. A gente vai fazer a mesma coisa embaixo, tá? Quem que aqui vai a razão, é o correspondente do z? É o 24. Tá? É ele que a gente vai estar observando. Então a gente vai colocar 24 sobre o total. Mas espera aí, professor, você não colocou o total. Mas isso você descobre, tá? Daqui até aqui, ó, quanto que vai ter? É só você somar 12 mais 8 dá 20, mais 24 dá 44. Então você sabe que o total aqui é 44. É bom eu escrever porque vai ter gente que vai, às vezes vai se confundir, vai pausar o vídeo e não vai lembrar. Daqui até aqui, tá? Vamos escrever aqui embaixo, ó. Daqui até aqui tem 44, perdão. Tá? Só para a pessoa não esquecer. Só colocar essa informação ali, tá no cantinho. Caso esqueça, bater o olho e já lembrar. Vamos lá, multiplicar em cruz, a gente já viu como é que faz. Z vezes 44 fica 44z. E 24 vezes 27,5 dá 660. Passa o 44 para o outro lado, fica 660 dividido por 44. Isso dá 15. Então você descobre que o z é igual a 15. Vamos fazer a mesma coisa para o y agora? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Pegando o y sobre o total. Então, y sobre 27,5 é igual a... Então, dessa vez a gente vai pegar o 8 e o 44. 8 sobre 44. Repara que eu determinei, né, nesse caso, nas minhas frações, nas minhas razões, que o total está sempre embaixo, tá? Você pode jogar o total sempre em cima, o importante é manter a orientação. Faz aí a conta em cruz novamente, fica 44y é igual a 8 vezes 27,5. Isso dá 220. Passa o 44 para lá, 220 dividido por 44 dá 5. Então agora você sabe que o y é 5. E o x? Agora você pode, se quiser, utilizar teorema de Tales, tá? Mais de uma forma, inclusive, dá para agora você trabalhar com as orientações que eu tinha passado no exercício 1 e 2, mas se você sabe que o total é 27,5, aí você subtrai o valor do z, que é 15, subtrai o valor do y, que é 5, você chega em 7,5, tá? Mas se você quiser, você faz o teorema de Tales. Então, vamos pegar aqui, ó, só para variar, nessa orientação agora. Porque agora a gente já sabe o valor de y, tá? Então a gente sabe que o y é 5, vai ficar 5 sobre x, é igual a 8 sobre 12. Faz a conta em cruz, ó. Fica 8x, é igual a 5 vezes 12, que dá 60. Passa o 8 para o outro lado, 60 dividido por 8 dá 7,5, tá vendo? Aí de um jeito ou de outro você chega no resultado final. Galera, ficou um pouquinho mais extenso esse vídeo, mas espero que tenha ficado fácil de entender como resolver os exercícios, que a ideia era essa, tá bom? Valeu!